meu nome é Nellington, mas podem ficar à vontade para me chamar de Tom. Eu sou terapeuta holístico, mestre em Reiki, ou seja, professor de uma técnica chamada Reiki e também professor de meditação. Eu moro em Curitiba, tenho um espaço holístico aqui em Curitiba e também atendo em qualquer lugar à distância, né, caso vocês se interessem em conhecer a terapia com Reiki. A aula que eu preparei, quer dizer, que eu não preparei para hoje, eu gosto muito de fazer essa aula porque é uma coisa que geralmente assim aparece algum tema que as pessoas estão precisando conversar, é algo assim bem no momento presente mesmo. E hoje a aula, o encontro é desta forma também. Como que funciona? Sintam, né? Tentem perceber, assim, às vezes alguma questão que está incomodando você nesse momento, tá? Não precisa ser nada muito grave, claro, se for também fique à vontade, mas algo assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa pequena, né? Pequena, mas que pode causar um desconforto, pode deixar você mal também, né? Por exemplo, eu discuti com um amigo, ou discuti com uma pessoa que eu gosto muito, ou discuti com um colega de trabalho. Tive uma discussão que me magoou, que foram ditas coisas que eu não gostei, então isso ainda está ali, né? Tá me pegando ainda, e eu gostaria de saber o que daria para fazer, algo assim, né? Ou então, fui dirigir, levei uma fechada no trânsito, teve uma discussão, teve um problema, né? Ou então aconteceu alguma coisa, ou na minha vida, ou na vida da família, ou com um amigo que me deixou chateado, que eu ainda estou sentindo isso, né? Ou então aconteceu uma coisa 10 anos atrás, que eu ainda penso nisso, que eu ainda fico muito decepcionado, né? Qualquer coisa mesmo, aqui, né? Vamos conversar entre nós aqui e ver aonde que a gente chega. E depois eu faço uma meditação guiada, que daí vai ser no improviso, isso que é legal, pegando esse tema e tentando trazer para todo mundo uma consciência sobre o que quer que apareça. Então eu vou deixar vocês à vontade, tá? Quem quiser falar, é só abrir o microfone está liberado. É só abrir o microfone, comentar e aí a gente vai conversando. Uma dica, geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça. Você não precisa pensar muito, é um negócio que está ali já pedindo para ser tratado, para ser conversado, alguma coisa assim. Né? Sintam-se à vontade. Boa tarde. Primeira vez que eu estou fazendo esse encontro, né, essa aula. Achei bem interessante a proposta e principalmente no improviso, que eu acho muito importante isso, porque vai acontecendo realmente o que está sentindo no momento. É uma coisa que vem, né, é mais orgânica. E achei interessante e me propus a falar porque eu estou passando por uma situação que eu estou já trabalhando também, tentando trabalhar em mim, tentando trabalhar no meu casamento, tentando trabalhar na minha terapia também, que é a questão de gestação. Não sei se isso tem a ver com o que você está propondo, Bem tem. legal, bem E- legal. então tem toda essa questão de que eu não queria, né? Meu marido quer, a idade vem chegando, essa pressão vai acontecendo, né? Eu vou fazer 35 anos, e tem toda essa pressão, eu estou trabalhando, me forçando a trabalhar, e isso em mim, que não é questão do filho em si, mas é questão da maternidade, né? Então, eu não sei, eu estou nesse conflito hoje com isso, já decidi que eu vou ter, porque foi um combinado com meu marido, combinado, né, aqui, mas não é uma coisa que está totalmente fluida ainda. Aí não sei se é isso que é a proposta do encontro. É isso mesmo, exatamente isso. É abrir algum tema para nós irmos conversando. Quem sabe daí alguém também quer adicionar ali, conversar, falar sobre a sua experiência. É bem isso aí, é bem solto, né? E você trouxe um tema muito legal para a gente conversar.
Eu estudo, na verdade, várias pessoas que as pessoas consideram mestres, né? Que são pessoas que têm uma consciência mais ampla, trazem para nós ensinamentos, né? E um deles que eu acompanho é o mestre Osho. São 20 e tantos mestres que eu acompanho e um deles é o mestre Osho. O Osho tem uma ideia sobre a maternidade, sobre a criação de filhos, sobre como lidar com isso, muito peculiar, muito interessante. Primeiro ele diz que os filhos não deveriam ser criados pelos pais. Diferente, né? Que os filhos deveriam ser criados pela comunidade, para recolher o máximo de experiência que eles puderem, para viver da melhor maneira possível, né? Não estando ali restritos a apenas aquela bolha ali, podemos chamar assim, dos pais, né? A cultura, os costumes, as maneiras, né? Então o Osho tem essa proposta assim para a criação de filhos. Claro que na nossa sociedade isso é um pouco difícil de acontecer, pois nós nos preocupamos bastante, não queremos que, né, nossos filhos se envolvam com qualquer pessoa, né? Nossa sociedade, até pela desigualdade social, acaba criando alguns perigos, né, na criação de filhos, né? Mas por que eu citei essa visão de mundo do Osho? Porque também nessa mesma ideia, nessa mesma linha, ele nos diz que o filho, na verdade, não é seu. Nunca foi seu e nunca será seu. O filho vem para o mundo, né? Ele vem através de você. Então você não é assim. Muitas vezes a gente pensa que a gente é dono do filho, que a gente pode mandar no que acontece com ele, que a gente pode, né, manipular todas as situações que vão acontecer na vida dele. Mas não é verdade. O filho, você na verdade é um canal para esse novo ser vindo aqui para essa existência material. Você é apenas o canal que está possibilitando esse novo ser, né, vir para cá e ter as experiências que ele precisa ter, né? A criança, vamos dizer assim, ela tem uma pureza, tem uma vida muito intensa, né? A vida está ali presente, aquele momento, aquela coisa. Então a criança, ela vem muito, muito pura para essa existência aqui. E aí, mais ou menos ali pelos 4, 5 anos de idade, acontece uma noção do eu. A criança passa a ter, tá, mas eu não sou misturado com tudo isso aqui, eu sou um indivíduo. A partir desse ponto, individualiza, né? E é aí, inclusive, que nasce o ego. É a partir daí que você se compara com alguém, com alguma coisa. Mas o pessoal ali tem um negócio que eu não tenho. E aí vai criando toda essa coisa que a gente é até hoje, né? A nossa busca é vencer esse personagem que nós criamos. Esperamos que isso aconteça, que a gente consiga voltar à pureza que tem uma criança. E uma coisa muito, muito curiosa é que você geralmente não lembra desse período ali da tenra infância porque você estava imerso em uma meditação profunda. As pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não sei meditar, mas na verdade você sabe sim. Você já nasceu meditando. Então todo o movimento meditativo, de aprender, de relembrar, é um retorno para isso, né? A gente não vai avançar, a gente vai retornar para a nossa natureza real, que é de observador, né? De consciência a respeito do que está acontecendo fora. Mas voltando à questão do filho, né? Você já percebeu assim que uma criança rica ou uma criança muito pobre,
Elas estão felizes do mesmo jeito? Tá lá brincando, uma valetinha lá, ou então brincando com brinquedos caríssimos. A alegria, a felicidade é a mesma. Justamente porque não tem o ego formado ainda. Quando o ego acontece, pronto. Eu sou menos, ou eu sou mais, ou eu sou soberbo, ou eu sou muito simples, ou, né, já começa a aparecer isso. Então, uma preocupação muito grande que existe com os pais é: que futuro que eu vou dar para o meu filho? Né? Será que eu vou conseguir, né, dar o melhor para ele? Essa é uma questão muito profunda, assim. Eu garanto para vocês que seja lá o que você tem a oferecer para o ser que vem através de você para esse mundo, é o suficiente. É tudo o que precisa. Tá? Seja lá o que for mesmo. Tá? Você não precisa se preocupar em dar o melhor, porque o que você puder dar já é o melhor. E eu posso garantir que é uma bênção enorme. Assim. Apesar da gente ficar imaginando todas as dificuldades, como que vai ser, cenários disso, daquilo, quando chega o momento mesmo, quando aquilo acontece, você esquece tudo isso. Porque você vai ver só as coisas, o milagre da vida que aconteceu, né? Essa vida voltando para sua família, para as pessoas à sua volta. Então, assim, essa preocupação não deveria existir. Você poderia ficar muito tranquilo quando acontece isso. Pode ter certeza que não é algo, não existe acidente, tá? As pessoas, elas às vezes chamam assim, mas não é um acidente, é uma providência. Né? Muito provavelmente você precisa dessa experiência para crescer, para evoluir, para trocar, para resgatar coisas, às vezes te livrar de coisas, às vezes dar uma arrumada na tua vida. Alguma coisa, pode ter certeza que vem aí, que é importante, tanto para você quanto para o ser que está chegando no mundo agora. Então, se livra de preocupações, deixa a coisa acontecer da melhor maneira possível, tá? Não queira ter controle. A gente não controla quase nada aqui, não sei se vocês já perceberam isso. Controle aqui é uma ilusão. A gente controla coisas práticas. Vou pegar e vou tomar um copo d'água. Isso eu controlo. Mas as coisas da vida, mesmo o fluxo da vida, controla muita coisa não. Então, largar o controle, soltar o controle e deixar acontecer os presentes que a vida está trazendo para você. Então, assim, eleva esse pensamento, sabe? Coloca gratidão nisso, tá? Coloca amor nisso. Muitas vezes um filho, né, uma filha, vem para ensinar pra gente o que é amor de verdade. Vocês já ouviram do amor incondicional? É o que acontece. É a relação que acontece entre pais e filhos. Então é uma oportunidade gigantesca, enorme, linda. Aproveite, né? Tem tantos casais, eu atendo casais aqui no consultório às vezes que estão há anos tentando ter um filho, tão frustrados, já tentaram de tudo. Não é o momento. Né? Claro, tem uma coisa biológica, mas não é só isso. Te garanto que não é só isso. Né? Tem outros fatores. Não é para ter, não é o momento, não vai acontecer. Né? Vai acontecer quando tiver que acontecer. Então essa questão, tente tratar essa questão como realmente, eu sei que é um pouco clichê isso, né? Você já deve ter ouvido, como um presente, porque é mesmo. É o presente da vida. É a vida vindo de novo te avisar que a gente tem que viver. Basicamente é isso. Quer comentar alguma coisa? Você falando que é uma coisa meio clichê, né? Mas às vezes a gente precisa ouvir no momento que a gente está precisando ouvir. Porque é clichê, mas é clichê quando não faz sentido para você.
Quando Exatamente. a gente está buscando isso, está pensando sobre isso, está no momento que está deixando isso fluir, é muito importante ouvir. Suas palavras foram, assim, maravilhosas, me fez pensar de outra forma, e sim, vou continuar trabalhando isso em mim, né? E despertou um outro pensamento, despertou um outro olhar, e de fato, isso de que você começou falando, que o filho não é nosso, que eu sou apenas um canal para ele vir, isso tirou um peso de mim muito grande. E aí isso eu tenho que trabalhar na minha terapia, porque vem muito de como a minha relação com os meus pais, como meus pais me veem, né? Como se eu fosse deles, como se eu fosse que ser um espelho do que eles conseguiram fazer, né? Tipo assim, então eu tenho que dar certo porque aí eles estão dando certo. E isso é uma responsabilidade muito grande para eu trazer para mim e uma criança que tem vontade própria, que tem desejos, que tem. E é como se eu tivesse que moldar essa criança a ser o que eu espero e é o que a sociedade espera. E eu não quero isso. Não, Eu você não não quero isso precisa fazer isso. Aí que tá, para ele. né? Mas então, é isso. Eu tenho que trabalhar em mim que você me aliviou isso. De que eu não, de que ele é do mundo, eu sou só um canal, ele não é meu, ele não é uma responsabilidade minha de que eu tenho que dar certo, de que ele tem que dar certo. Isso tirou assim um super peso, eu agradeço muito. Obrigada. Que bom, fico muito feliz, né? Realmente, quando a gente tá com. Isso vale para tudo, tá? Quando a gente tá assim com aquela coisa ali rodando na cabeça, na mente, não sabe resolver, não sei o quê. Puxa para cima, dá uma ampliada nessa visão, tenta buscar uma visão, muitas vezes mais para essa parte da espiritualidade, vai em direção às coisas divinas, né? Isso a gente consegue o quê? Com estudo, com autoconhecimento, né? Nos dando essa visão além da matéria, né? O mundo, infelizmente, é muito materialista e a gente tem uma tendência a pensar com essa visão materialista. Só que a matéria desmancha na nossa frente, né? Se você não cuidar de um objeto que você tem, aquilo vai esfarelar. Então a matéria é uma coisa inconstante, não vale muito a pena investir nisso, né? Tem que ter as coisas, claro, tem que viver, a gente está no mundo material, mas, né, dá para ter outro tipo de visão. Agradeço muito por compartilhar com a gente, né? Fico feliz de ter conseguido te entregar uma visão alternativa, né? Um caminho, né? Uma coisa para você investigar. E a gente vai fazer uma meditação conectada com esse tema hoje. Eu acho que o tema é abandonar a ilusão de controle. Acho que é por aí que a gente vai trabalhar hoje. Para quem não assistiu à meditação e a prática que nós fizemos, que você disse que eu trouxe uma vivência, né? Só para recapitular, foi a questão da morte da minha filha de 4 patas, que você tocou exatamente nesse ponto que ela falou. A gente não aceita uma situação porque você quer controlar ela, e quem quer controlar é o ego. E isso bateu muito forte em mim, que você até falou assim, é o ego lá batendo o pé, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que moldar, e a vida não é assim, deixa fluir. Isso me fez um bem muito grande, então tem a ver com todas as situações da vida, que se aplica, né, que na hora que você quer fazer as coisas serem do jeito que você acha que tem que ser, as coisas não dão certo. Então, eu queria te agradecer também, e eu acho que a meditação, nesse sentido, da gente se libertar dessa ânsia de controle, vai ser perfeito para hoje. Legal. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Realmente, nós temos que tomar muito cuidado para saber de onde estão vindo essas vozes, né? A voz do ego, vou dar uma dica para vocês. A voz do ego, ela grita, ela chantageia, ela é negativa, ela cria os piores tipos de mensagem, vamos dizer assim. Você não vai conseguir, não sei o quê, sabe? Aquela pessoa bem fofoqueira, assim, falando, é o nosso ego, tá? E a nossa essência, que é a nossa real natureza, né,
que a gente pode chamar de essência, de alma, de eu superior, o nome pouco importa. Consciência é um nome que se fala muito, é um nome que eu gosto, inclusive. Ela fala mansinho, fala baixinho, sussurra, vai sempre te incentivar, sabe? Ou então, ó, não deu certo, calma, uma hora vai dar certo, sabe? Ela é... Só que enquanto a outra tá gritando, você não escuta, porque você tá dando atenção pra outra. Se você deixar essa de lado, a outra começa a falar, e aí vem sabedoria, vem todo tipo de coisa legal. Uma das maneiras de você escutar essa voz, que é a voz da consciência, é através da meditação, né? Por isso que é algo tão importante, acessível, fácil. Dá pra gente praticar em qualquer lugar, em qualquer situação, tá? Até numa fila de banco. Você pode ali entrar num estado meditativo e meditar. Não tem nada de difícil, de complicado, é algo natural do ser humano. Como eu falei pra você já nasceu meditando. É só você retornar para isso. Tá? Então, nós vamos começar aqui a prática. Tá. Gente, antes de começar a prática, tem mais uma coisinha, desculpem. Quem está vindo pela primeira vez, não precisa ser agora, tá? Pode ser depois da prática. Lembrar de deixar o contato aqui na conversa, porque a gente continua essa conversa, vai falando. Eu vou avisando para vocês de quando vai ter as meditações, né? Trazendo temas, às vezes um tema que vocês se interessam, ou se conhece alguém que se interessa. A gente vai mantendo esse contato, tá? Daí pode ser WhatsApp, Instagram, qualquer forma de contato que você quiser deixar, eu já ficaria muito feliz, muito agradecido. Então vamos para a nossa prática. Tá? Vou pedir para que você esteja onde estiver. E aí, assim, quem está segurando o telefone, não é necessário ficar segurando, tá? O importante é escutar a voz, tá? Pode até deixar de ladinho ali. E aí você se ajeita, dá uma ajeitada, sabe? Dá aquela ajeitada, ajeita ali as pernas de um jeito que fique bom. Tenta deixar a coluna o mais reto possível, desde que não seja um incômodo. Tenta imaginar um fiozinho puxando aqui o topo da sua cabeça para cima, sabe? Com os ombros relaxados. Tom, pode deitar? Você que perguntou? Pode deitar? Poder pode, tá? Mas tente manter a concentração para você não pegar no sono, né? Que é um pouco possível que aconteça, tá? Fique à vontade. Então se ajeite, sabe? Tente manter assim uma postura ereta. Você pode, se você estiver sentado, pode descansar as mãos nas suas coxas. E quando você terminar de se ajeitar, você pode fechar os olhos. Ao fechar os olhos, nós podemos começar a deixar o mundo lá fora. Seja lá o que você estiver pensando, preocupado, questões para resolver, questões que você ainda vai resolver, seja qualquer coisa que esteja num passado ou recente ou distante, ou num futuro distante ou recente, vamos deixar isso para fora agora. Nesse momento aqui você não precisa resolver nada. Tire esse peso das suas costas nesse momento. Uma das formas da gente fazer isso é nos conectando com a gente mesmo. E a maneira de se conectar, a mais tranquila que tem, é através da respiração. Então comece a respirar de forma mais consciente, sem precisar forçar. Apenas inspire de forma consciente e expire de forma consciente. Sinta o ar passando pelas suas narinas,
Tente perceber a temperatura do ar. Tente perceber se não existe algum aroma no ar. E então vá seguindo o caminho do ar, desde as narinas até o seu peito. Enquanto isso, vá respirando. Tente sentir os pequenos movimentos que a respiração traz para o seu corpo. Perceba as pequenas pausas que existem entre uma respiração e outra. E o mais importante, perceba que apenas em ficar consciente da sua respiração, o seu corpo já vai se acalmando, já vai se soltando. Então, dê uma forcinha e solte o seu corpo o máximo que você puder. Dê uma atenção especial aos seus ombros, aos músculos do pescoço, aos músculos da face, aos músculos que estão em volta dos olhos, na testa. Imagine todos esses músculos agora se soltando e até de certa forma derretendo. Ainda respirando de forma consciente e prestando atenção na respiração. Vamos tentar de maneira muito calma encontrar um ponto de equilíbrio onde o nosso corpo passe a respirar sozinho. Que você não precise controlar essa respiração. Não se preocupe se tiver dificuldade, é apenas uma busca. Essa respiração, na escola budista, é chamada de respiração bela. É quando o seu corpo está respirando e você toma consciência que, na verdade, você não tem controle sobre esse movimento. Até porque nós esquecemos, a maior parte do dia, que o nosso corpo está respirando. Então foque na sua respiração, mas deixe que ela aconteça da forma mais natural possível. Vou deixar um pouquinho vocês, um tempo, para vocês exercitarem isso, perceberem, seja qual for a sua... Não pense em desempenho, né? Ou em alcançar, é apenas uma busca, apenas um exercício. Seja lá qual tenha sido o resultado, o que você alcançou ou não alcançou, esta é a sua meditação.
na meditação, não tem como errar. Qualquer prática a qual você se disponha está certa. É um caminho. É um caminho que é só seu, que só você pode trilhar. Continue respirando, buscando uma respiração calma, tranquila. E aí nós vamos descansar também a nossa mente. Agora que o corpo está um pouquinho mais relaxado, vamos relaxar a mente também. Seja qual for o tipo de pensamento que esteja passando na mente nesse momento, você vai abandonar o controle e deixar isso passar por você. Imagine as nuvens passando no céu. É a mesma atitude que você vai ter agora com os seus pensamentos. Você não precisa agarrar nenhuma nuvem. Deixe que elas passem. E aí nós podemos relaxar também o coração. Coração não é o órgão coração. Coração é o seu centro. Então relaxe o seu centro. Seja quais forem as sensações, as emoções, os incômodos, ou esteja você muito bem também, não dê sua atenção a isso nesse momento. Simplesmente deixe que tudo aconteça como tem que acontecer. Solte o controle sobre as suas sensações. Finalmente, faça uma conexão ao seu modo. Traga para você, traga a sua memória, a sua lembrança, qualquer coisa que para você signifique algo sagrado. A natureza, as energias, seja lá o que for. Entre agora nesse momento sagrado. As coisas boas da vida. Talvez seres de luz em que você acredita. Faça uma conexão com isso agora. Lembre-se que você pode acessar essa conexão, esse estado, essa abertura para si mesmo, quando você quiser. Não é a meditação que está levando você até lá, é você mesmo. É algo que está em você. Vou pedir para que vocês tomem uma ou duas respirações um pouco mais profundas. E quando vocês terminarem essas duas respirações mais profundas, muito lentamente,
vocês podem ir abrindo os olhos. Ao abrir os olhos, olhe para o seu ambiente, para o ambiente à sua volta, os objetos. Dá aquela olhada. Veja como o ambiente à sua volta também se acalmou junto com você. Perceba que essa calma vem de dentro, né? Como a gente costuma dizer, a paz vem de dentro. E é verdade. Perceba se seu corpo não precisa de algum tipo de movimento, de alongamento, sabe? Movimente um pouquinho. Isso. Vocês devem ter percebido que esse exercício tenta trazer para nós uma consciência, na verdade, de que nós não estamos controlando muita coisa. E isso, num primeiro momento, pode parecer algo assustador, mas é muito libertador. Você assume a responsabilidade pelo que você pode controlar. Se você pode controlar pouca coisa, essa responsabilidade não é tão grande, não é tão pesada. E você pode viver mais tranquilo. Você pode largar muita coisa, deixar muita coisa acontecer. Isso eu não controlo, então eu vou ficar assistindo aquilo acontecer. Como tem que acontecer. Essa é a mensagem que traz, né, essa prática de hoje. Espero que todos tenham gostado. Para mim foi muito bom estar aqui nessa tarde de sábado com vocês. Essa aula acontece toda segunda. Essa não, né? A gente traz sempre um tema diferente, um exercício diferente, às vezes de respiração, às vezes de relaxamento, às vezes de... né? Mas a meditação ela não sai muito de um padrão. Assim. Como dizem alguns alunos meus, é igual, mas é diferente. Essa meditação ela acontece toda segunda e toda quinta às 8 horas da manhã. Tá? Vocês já sintam-se convidados. A participação é gratuita. Tá? É uma parceria que eu fiz com o programa Outliers. Então a gente oferece isso para todo mundo. Tá? Então vocês podem convidar amigos, familiares, quem vocês quiserem, né? Trazer aqui para a aula. Então já sintam-se convidados, né? E aí com as pessoas que deixaram aqui o contato a gente vai conversando e eu vou dando as instruções para vocês receberem os informativos, né? De quando acontece, como acontece, que tipo de assunto vai ser tratado. A ponte é virtual, mas a conexão é real. Né? A energia que a gente sente aqui de um do outro é real. A gente está realmente conectado, ainda mais quando pratica algo assim como uma meditação. Né? Então, todo mundo que está aqui é muito importante mesmo. Tá? Sintam-se abraçados, né? Sintam essa gratidão, né, que é real por vocês estarem aqui. Podemos levar as mãos aqui próximas ao peito e nos saudarmos com um sincero Namastê. A divindade que habita em mim, saúde a divindade que habita em cada um de vocês.